que a Tua palavra nos limpa, que a Tua palavra, Senhor, aleluias, nos coloca em posição de Te servirmos com alegria. E nesta manhã, o que nós Te pedimos, ó Pai, Te agradecemos por essa oportunidade que temos, clamamos em favor dos irmãos que estão também ali no mutirão, cada congregação nesta manhã também, que está, Senhor, com a escola bíblica dominical, que o Senhor venha abençoar. Ó Deus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esta lição vai nos falar a respeito de purificação, de condições que nós temos que ter para nos achegarmos a Deus, para servirmos a Deus. Como nós falamos no início, a nossa vida espiritual ela é um processo. Nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo, nós vamos crescendo espiritualmente. E esse tabernáculo fala disso, de amadurecimento, de condições, atingirmos as condições para nos achegarmos à santidade, à perfeição. E a perfeição nós só encontramos em Cristo Jesus. Haviam condições ali para que o homem chegasse até Deus nesse tabernáculo. Ele não poderia chegar de qualquer forma. Ele tinha que se esforçar de alguma forma para agradar o coração de Deus, para ele ter condição de chegar. E nós sabemos que no dia de hoje não é diferente. Nós temos que nos esforçar, nós temos que estar na presença do Senhor, com sabedoria, né, sabendo o que nós estamos fazendo, oferecermos o nosso culto voluntário, mas racional a Deus. Nós temos que servir a Deus sabendo o que é que nós estamos fazendo. Então é necessário que nessa nossa caminhada em servirmos a Deus, o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para nos fazer discernir bem todas as coisas, para que nós possamos enxergar tudo e agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Então, nesta manhã, quem vai nos falar vai ser o evangelista irmão Adão. E o evangelista irmão Adão é uma pessoa que tem cooperado muito conosco aqui. Todos os cultos, todas as lives que tem desde o início dessa pandemia, onde nós fomos impedidos de chegarmos aqui à casa do Senhor, mas tem chegado o culto ali na casa, né, no computador, no celular, porque o irmão Adão esteve aqui todo o tempo. Pai do Senhor, irmão Valdeci. Deus abençoe, está conosco também nosso pastor vice-presidente, pastor Valdeci, nessa manhã. Nós glorificamos a Deus pela vida dele. O pastor presidente deve estar lá no mutirão, né? Está lá no mutirão, mas nós vamos glorificando o nome do Senhor. Então, o irmão Adão é uma bênção. Os irmãos internautas que estão em casa, nós que estamos aqui, vamos orar em favor da vida dele, porque realmente ele foi uma bênção para nós nesse período de pandemia. Então, eu o convido para estar aqui. Ele vai nos falar a palavra do Senhor nesta manhã. E você que aí está em casa, medite nessa palavra, porque eu sei que Deus vai falar conosco aqui e vai falar contigo também. Amém? Pai do seu irmão Adão, o senhor fica... O que você precisa? Outro? Só tinha esse aqui. Tem outro microfone aí? Providencia, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Alô? Sim. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor os irmãos que estão também nos acompanhando na live. Tem aí, sei que tem um pessoal de Minas Gerais, pessoal do Paraná também que está ali nos acompanhando. Então, sejam muito bem-vindos, né? E tem o pessoal de Primavera do Leste também que está nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma lição, eu estava lembrando, eu acho que no trimestre passado, quem ministrou essa lição também fui eu. Porque 5 de maio foi um dia depois do meu aniversário. E se eu não me engano, fui eu que ministrei essa lição no ano passado. Eu acho que foi. Então, é uma lição muito interessante.
Eu só quero dizer para os irmãos que o poço é muito fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Mas nós vamos, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, compartilhar com os irmãos essas preciosas lições. Essa lição foi escrita pelo pastor Elianai Cabral, que já esteve conosco aqui. Temos esse livro aqui que é do pastor Mauro, excelente livro, maravilhoso livro, editado pela CPAD. Ele é um pouquinho mais completo do que a lição, né? Perfeito, perfeito. E tem também esse outro aqui, do pastor Cláudio Honor, que estaria conosco. Eu até vou usar um trecho dele na ministração aqui, na parte que fala da santificação, que é incrível, incrível. Também um ótimo livro. São dois líderes, da Assembleia de Deus, o pastor Cláudio Honor de Andrade, o pastor Elianai Cabral, que tem ensinado, a várias gerações, o caminho, do conhecimento e da palavra de Deus. Essa lição de hoje, ela está dividida em 3 tópicos, que o primeiro tópico é a pia de bronze, a importância da santidade. Segundo, a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. E em terceiro lugar, 2 aspectos do rito de lavagem do sacerdote. E um ponto bem interessante que eu queria compartilhar com os irmãos já no início dessa lição. Algumas versões da Bíblia falam a pia de bronze. Outras Bíblias falam a pia de cobre. E agora? Qual que é a Bíblia que está certa? A que fala que é que é a pia de bronze ou a que fala que é a pia de cobre? Quem dos irmãos que se arrisca aí? Uma Bíblia fala pia de bronze, outra Bíblia fala pia de cobre. Qual que está certa? Ou as duas estão certas ou as duas estão erradas? O bronze não é nada mais do que uma mistura de cobre com estanho. Ou seja, qualquer uma das versões que disser a pia de cobre ou a pia de bronze, está certo. Isso aqui muitas vezes é utilizado, esses pequenos detalhes, é utilizado pelos inimigos da nossa fé, para dizer, a Bíblia de vocês está com erro, como é que uma fala de cobre, outra fala de bronze? E esse é só um detalhe técnico. O pessoal que trabalha com mecânica sabe melhor esses detalhes do que eu, mas o bronze não é nada mais do que cobre e estanho misturado. Então, está aqui já mais uma dúvida, Muitas vezes os irmãos estão na igreja dizendo, puxa vida, mas como é que a minha Bíblia que está falando cobre e o irmão está lendo Bíblia de bronze? Então você já sabe. O bronze, ele contém cobre. Então, se falar a pia de bronze ou pia de cobre, está perfeito. O ponto central dessa lição de hoje é que nós fomos chamados para viver uma vida de pureza. Essa que é se a gente fosse resumir essa lição, em uma frase, seria isso: fomos chamados para viver uma vida de pureza. E aí, só para os irmãos entenderem, nós estamos estudando aí todos os elementos do tabernáculo. Na lição passada nós estudamos o altar de bronze, pastor Mauro? E hoje nós vamos estudar a pia de bronze. E onde que estava qual a localização dessa pia de bronze dentro do tabernáculo? Nós vimos, que na lição passada que assim que se entrava no pátio do tabernáculo, se encontrava, a pessoa que entrasse, se encontrava com o altar de bronze. E se a pessoa seguir caminhando em direção ao tabernáculo, antes da entrada do Santo dos Santos, ali vai estar a pia de bronze. E se ela seguir, aí vai adentrar ao lugar santo e, por fim, ao Santo dos Santos. Só para os irmãos se localizarem aí nesse importante detalhe, nesse importante elemento que nós estaremos estudando hoje, que é a pia de bronze. O material, a palavra hebraica da pia de bronze significa bacia, pote ou tacho, e tem algumas definições que disseram que significa local ou ponto para se lavarem. E como que foi feita essa pia de bronze? Ela foi feita naquela época, o pessoal utilizava o bronze, o espelho era feito de bronze, não era como esses
esses espelhos que nós temos de vidro, né? Naquela época o vidro, apesar de já existir, que o vidro não é nada mais do que areia trabalhada, né? Ela é fundida numa alta temperatura e depois o pessoal reveste ele uma das faces com metal. Naquela época o espelho ele era feito de bronze polido, né? E o que acontece? Para construir essa pia de bronze, as mulheres, né, entregaram, isso está registrado em Êxodo, no capítulo 38, versículo 8, elas entregaram os espelhos que elas tinham para que fosse construído a pia de bronze. E aqui já está mais uma lição, né, da gente abrir mão daquilo que é muito importante. E se hoje as mulheres gostam de estar bem arrumadas, se sentirem bem, será que as mulheres do passado também não gostavam? Né? Mulher é mulher. Tanto as do ano 2020 quanto as lá do ano 500, 600, gostaria de andar bonita e bem arrumada, mas elas abriram mão porque elas entendiam que a obra de Deus é muito mais importante do que aquilo que nós estamos sentindo. Olha só que lição bem interessante, não foi pontuada em nenhum momento na lição, mas olha que importante, elas abriram mão, né, de algo que era importante para a vida delas. E um outro ponto também, essa pia de bronze, algumas pessoas dizem que era uma pia redonda, outros dizem que era uma pia quadrada. A Bíblia, e o próprio pastor Elianai Cabral também, ele nos ensina que não tinha um formato definido. E isso também até nem é tão importante assim o formato. O que é importante para nós é nós entendermos qual que era a finalidade dessa pia de bronze, né? E como que nós podemos aplicar na nossa vida no dia de hoje. Isso tem um ensinamento muito profundo. Eu estou feliz pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando com os irmãos e também estar aprendendo, né? Porque sempre que a gente vai falar uma lição, a gente muito mais aprende, né, do que ensina, né? Porque para a gente pegar e falar aqui 10 minutos, a gente precisa pelo menos ter um conteúdo para pelo menos uns 30, né? Porque a gente estuda bastante, então a gente muito mais aprende do que acaba ensinando. Mas eu louvo a Deus pelo privilégio também pelos irmãos que tiveram fé de virem aqui. Então, o importante não era o formato dessa pia de bronze, mas sim qual que é o propósito, qual que era a intenção, né? E qual que era o propósito dessa pia de bronze? Tinha dois propósitos, né? Qual que era o primeiro? Fornecer água para a limpeza dos sacerdotes, que era uma lavagem cerimonial, ou seja, quando eles iam adentrar ao lugar santo, eles se lavavam. E também o segundo propósito servia para relembrar a santidade de Deus quando o sacerdote olhasse para o reflexo do espelho. Eu já vi várias vezes as pessoas falarem sobre o espelho da palavra, né? O profeta Isaías, nós com a vida dele a gente aprende uma lição muito interessante. Enquanto o profeta Isaías não estava olhando para o espelho da palavra, e a gente pode olhar isso lá nos primeiros capítulos, né, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 do livro do profeta Isaías, ele dizia: ai dessa nação, ai desse povo, ai dessa cidade. Só que no capítulo 6, quando ele fica frente a frente ao Senhor, né, eu vi o Senhor no alto e sublime trono, o que acontece? Ele enxerga a si mesmo, e ele diz: olha, ai de mim, que estou perecendo. E quantas vezes que nós não é necessário que a gente se olhe utilizando o espelho da palavra. O próprio texto, aquele que nós lemos na Santa Ceia, diz assim: examine-se um ao outro. É assim? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, olha a importância e a lição, mais uma lição, que essa lavagem cerimonial nos ensina, que nós precisamos nos examinar e nos avaliar. E como? Utilizando o espelho da palavra. Naquela época, o sacerdote, a hora que ele se lavava a sujeira das suas mãos, ele era como um espelho, né, de água. Ele conseguia se enxergar, ele via também.
E eu acho que uma lição anterior nós vimos, ele tinha uma mitra, né, escrito santidade ao Senhor. Então ele se enxergava nitidamente se a água estivesse limpa, mas se a água estivesse suja, toda aquela sujeira que ele tinha teria sido transferida para aquela água. Então olha só que importância, né, a importância desse símbolo, né, que é a pia de bronze. E claro, todos os outros, todo outro mobiliário, todos os outros utensílios do tabernáculo, eles tinham um objetivo, eles nos ensinam algo profundo, né? E aí só os irmãos lembrando que nós temos normalmente no Antigo Testamento um símbolo que indica para o Novo Testamento, que é o tipo e o antítipo. Então só mais um ponto aí para os irmãos lembrarem, né, que todas as ações que eram feitas no Antigo Testamento simbolizavam, indicavam para Jesus. Fale, pastor João, o senhor está querendo falar? Fale. Certo? É o reflexo perfeito, exatamente. É mais ou menos aquele princípio, né? Se eu plantar limão, vou colher uva, pelo fruto conhecer. É um exemplo também, né? É o reflexo perfeito, né? Então, pelos frutos conhecereis. Então, como eu já falei também, a Bíblia não explica o formato, né? O tamanho da pia de bronze. E os irmãos entenderam, aqui antes da gente pegar e avançar, porque às vezes eu empolgo aqui e vou explicando, e os irmãos ficam para trás na explicação. Os irmãos estão acompanhando comigo o raciocínio? Às vezes eu empolgo e me perco, tá bom? Então vamos lá. Uma vez que passamos pelo altar de sacrifícios, podemos exercer nosso sacerdócio real, passar pela pia de bronze e sermos lavados pelas águas da purificação por meio de Jesus Cristo, nosso representante. Esta lição nos conduzirá ao significado do segundo elemento que encontramos dentro do tabernáculo, a pia do lavatório ou pia de bronze. Aprenderemos neste domingo sobre o seu simbolismo e sobre a sua magnitude ao apontar para a necessidade de pureza em nossas condutas e ações. Sim, bom testemunho. Um outro ponto também, aqui continuando aqui nesse comentário que eu trouxe aqui. É um apoio, né, ao comentário, não é o texto da lição. No tabernáculo armado no deserto, a mando de Deus, havia uma bacia de bronze no seu átrio, entre o altar do holocausto e a tenda, onde Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés antes de entrarem na tenda da congregação. E aqui um ponto bem interessante, a bacia era um tipo de Cristo, o qual nos lava de toda contaminação e de toda mácula, ruga ou coisa semelhante. É significativo que os sacerdotes não podiam entrar no lugar santo depois de terem servido diante do altar de bronze, enquanto não tivessem lavado suas mãos e seus pés. E aqui um ponto muito interessante também, a lição ensina que, e o texto, né, lido também, que eles tinham que lavar a mão, né, que é no 38, né, fala que eles tinham que lavar a mão para que não morressem. É assim que está a expressão na Bíblia. E aí aqueles irmãos que já conhecem mais ou menos um pouquinho de Bíblia, vão dizer, mas espera aí, Nadab e Abiú, que era sacerdote, que lavava a mão toda vez que ia sacrificar, os camaradas morreram. O Ofni e Finéias também morreram. O que aconteceu aí? A Bíblia não está dizendo em nenhum momento que ao lavarmos as mãos lá nessa pia de bronze, a gente ia adquirir imortalidade. Não é nada disso. Primeiro ponto. Esse aí é um outro ponto também que os inimigos, né, da interpretação bíblica, os inimigos da nossa fé vão dizer, a Bíblia está mentindo. Dizia, se ele lavar a mão não vai morrer, não. Não vai morrer enquanto estiver servindo a Deus. E aí nós vemos o exemplo de Nadab e Abiú, os camaradas entraram, né, meio chapado lá, né, e aí Deus os consumiu. O Ofni e Finéias também, né, está lá em 1 Samuel,
eles eram sacerdotes, eles eram quem recebia o povo para adorar, mas o que aconteceu? Levaram a arca do Senhor para o campo de batalha, não era o que Deus tinha mandado, o lugar da arca era no tabernáculo, e o que eles faziam? Eles faziam uma série de erros. Eu quero só pontuar para os irmãos aqui. O Nadab e Abiú, o Hofni e Finéias, Samuel, que era o aprendiz de sacerdote, ele servia ao Senhor. O que Hofni e Finéias fazia? Eles não se importavam com o Senhor. Está lá nos primeiros capítulos de 1 Samuel. O Samuel, ele ministrava perante o Senhor. O que os filhos de Eli, o Hofni e Finéias, faziam? Eles desprezavam a oferta do Senhor, ou seja, eles humilhavam as pessoas. E mais ainda, o sacrifício, ele tinha que ser oferecido ao Senhor, e uma parte depois era destinada ao sacerdote. O que acontecia? Os filhos de Eli pegavam a melhor parte, antes que fosse sacrificado, pegavam para si mesmo. Olha que terrível isso. E mais ainda, Samuel, ele crescia diante do Senhor. O que o Hofni e Finéias faziam? Se a gente for olhar lá, eles se prostituíam no tabernáculo com as mulheres. Então, olha só, aqueles que tinham que ser o exemplo de santidade, de pureza, de devoção para o povo, estavam fazendo tudo ao contrário. E aí a própria Bíblia diz que Deus os matou. Deus os rejeitou. Então, é muito importante a gente não se esquecer desses detalhes. Nós não podemos brincar, não podemos desprezar a oferta do Senhor, porque assim, nós, enquanto sacerdotes escolhidos por Deus, o culto ele não é para nós. Se a irmã Joaninha ou a irmã Mariquinha cantar desafinado ou cantar bem, o culto não é para nós. Se o irmão fala, nós viemos, nós fomos, ele não está falando para nós, ele está dando o seu melhor ali para quem? Para Deus. Nós não viemos aqui para sermos cultuados, muito pelo contrário. Nós viemos aqui para oferecer o nosso sacrifício, nós, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado também, que nós não temos o direito em nenhum momento de desprezar a oferta, desprezar o sacrifício, de desprezar o esforço de alguém. E essa lição, ela nos ensina isso, que se nós nos analisarmos, utilizando o espelho da palavra, nós vamos estar num bom caminho e vai dar tudo certo na nossa vida. Um outro ponto muito importante é que se o sacerdote ficasse só olhando para a água, aquela impureza que estava na sua mão, que na hora que eles estavam preparando o sacrifício, eles sujavam a mão, respingava sangue, a hora que mexia no altar, sujava a mão de cinza. Se eles ficassem só olhando lá para a água, ou ficasse de braços cruzados, né, como se fala lá no sul, se fala essa expressão, né, pastor Valdeci? Se ficasse só de braço cruzado, eles não seriam santificados. Eles tinham que partia é uma ação que iniciava com eles, né? Eles tinham que tomar a decisão de se lavar, de lavar as mãos para estarem santos, estarem puros. Então, é importante nós termos isso em mente também, e nós precisamos ter muito cuidado com esses seguidores de Nadab e Abiú, de Hofni e Finéias, que levam a obra de Deus de qualquer jeito. Hoje em dia tem tantos e tantos, né? Nós temos visto aí tantos e tantos exemplos de pessoas que, a semelhança lá dos pastores, Ezequiel 34, né? As pessoas não estão preocupadas com a ovelha, não, estão preocupadas com a lã da ovelha. Não fazem nada para melhorar a ovelha, mas querem tudo para si. Então tenhamos muito cuidado. E tenhamos muito cuidado também, e aqui é mais um alerta. Talvez os irmãos não tenham percebido, talvez alguns dos irmãos que estão nos assistindo aí pela internet não tenham percebido, mas nós, os cristãos, estão sob um ataque mais intenso nos últimos dias. Pegaram o erro de uma líder lá, e agora todos os cristãos são pessoas sem caráter. Essa é a mensagem que eles estão entregando. E cada dia aparece um novo detalhe mais assustador, um novo detalhe mais
mais terrível. E o que estão dizendo com isso? Todos os crentes são assim, todos os cristãos são assim, essa é a mensagem. Então, irmãos, na hora que, é muito importante, isso nós já falamos há algum tempo atrás aqui, essa questão de tudo que a gente recebe, a gente repassa, tudo a gente compartilha. Tenham cuidados, muitas vezes alguns textos, alguns vídeos que são preparados em nome de Deus, o camarada não é crente. Tem muitos canais no YouTube que falam sobre Apocalipse, que o camarada não vai em igreja nenhuma. Se você perguntar para ele, qual que é o teu pastor? Onde que você congrega? Onde que você participa da Santa Ceia? O camarada não congrega, não presta, não entrega dízimo, não vai na igreja, coisa nenhuma, e está lá falando, dizendo a Bíblia. Então, tenhamos cuidado, porque nós, os cristãos, estamos em constante ataque. Por quê? E aí, é claro também, agora se aproximam as eleições, né? Eu já passo a oportunidade para o senhor, tá, pastor João? Agora se aproximam as eleições, o que eles querem dizer? Olha, os cristãos são sem caráter, é o que eles estão tentando dizer. Não vote em candidatos cristãos. É esse o resumo, né, para a gente não se alongar muito aqui, porque o tema é outro, mas o resumo é isso. Então, nós temos que viver uma vida pura, né? O próprio Paulo, ele disse, olha, daquele que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas nós temos sim que calçar o pé e dizer, não, os cristãos, eles não são isso aí que vocês estão pregando. Os cristãos não são isso aí, essa coisa feia que vocês estão, né, ensinando. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque isso aí tudo faz parte de uma grande estratégia para enfraquecer, né, o avanço do evangelho. Por favor, pastor João. Daquele por... Sim. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. O Salmo 73, ele nos dá uma lição terrível, né? O camarada olhava, mas por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios não acontece nada com eles? Né? Por que eles fazem o mal e eles só se dão bem? E quase, e tem um versículo que fala aqui, quase que os meus pés... Deixa eu só achar o versículo aqui, mas eu estou no Salmo 73. O versículo 2 diz, quanto a mim os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E um detalhe muito importante, e daqui a pouquinho nós vamos entrar na parte da santidade, aqui a partir do segundo tópico. E aí isso tem tudo a ver com a santidade. A Bíblia diz que nós temos que olhar, o Hebreus fala, né, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O homem falha, o homem se engana, a gente às vezes promete, esquece, né, combina e não faz. O homem é imperfeito, se engana, esquece. Mas o nosso Deus não se esquece, Ele é perfeito. Então nós não temos que olhar para o erro deste ou para o erro daquele, até porque, e aí é uma doutrina essencial, né, da vida cristã, que fala sobre a salvação, né? A salvação ela é individual. A salvação, exatamente, cada um, né, vai ter que prestar contas diante de Deus. Então nós precisamos ter bastante
cuidado, nós não temos que olhar para o homem, porque o homem, ele é imperfeito, mas nós temos que olhar para Jesus. Porque se nós olharmos para o homem, vai acontecer isso aqui que está escrito no Salmo de número 73. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. E aí tem um versículo que ele fala, até que entrei, né, deixa eu achar aqui, o versículo de número 17 diz, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Então, de vez em quando a gente vai se sentir um pouquinho fraco. A vida cristã, se alguém pregar que a vida cristã, ele é uma, se for fazer um gráfico, né? Ela é ela é horizontal e a gente todo dia vai estar se sentindo invencível, um gigante, a pessoa está mentindo. Vai ter dias que a gente vai estar se sentindo um gigante espiritual, né? Mas vai ter dia que a gente vai estar se sentindo uma formiga, vai estar se sentindo o pior dos seres da humanidade. Mas mesmo assim, e o próprio, né, salmista nos ensinou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa é uma das melhores explicações, né, do momento de nós estarmos no vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Se a gente se sentir como um gigante, Deus está conosco. Se a gente se sentir como pequenininho, o menor dos seres vivos, Deus também está conosco. Então, nós não precisamos nos comparar, né, com outras pessoas. Até porque, e esse é um dos pontos também, quando nós vamos estudar sobre a santidade, ela é uma escada, ela é progressiva. A gente não pode querer se comparar. Por exemplo, agora, algum tempo atrás, o pastor Sebastião, né, saudosa memória, partiu para a glória, né? Então a gente não poderia, um cristão acabou de aceitar Jesus, vai querer se comparar, né, com a vida de comunhão, de santidade do nosso querido, né, saudoso pastor Sebastião. O pastor José Alves aqui já contou várias vezes aqui nas reuniões de obreiros, eu acho que os pastores lembram, que uma vez ele foi separar uns obreiros, levou alguns obreiros para serem separados. E naquela época o campo que ele era pastor era ligado diretamente a Cuiabá. E aí levou as fichas lá e o pastor Sebastião olhou, ó, esse sim, esse não. E aí todos aqueles que o pastor Sebastião disse para não consagrar, deram problema depois, não sei se os pastores lembram. Então, a pessoa que acabou de aceitar Jesus, não vai estar nesse nível de comunhão que o pastor lá tinha 50, 60 anos de fé, né, tinha. Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo a ouvir a voz do Senhor. Samuel, por exemplo, e que voltando ainda, quando Samuel ouviu a voz do Senhor, está lá pelo capítulo 3 de 1 Samuel, quando ele ouviu, Samuel estava deitado, ele ouviu, Samuel, Samuel. Ele ouviu que alguém chamava ele. Quem que ele pensou que era? Mesmo sendo Deus, quem que ele pensou que era? Pensou que era Eli. Por quê? Porque Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Então mas o Eli já era bastante tempo caminhando com Deus. Ele disse, olha, na próxima vez que te chamar, responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, está aqui mais um exemplo, né, dessa questão da vida de santidade. A gente não pode pegar e se comparar com aqueles outros que estão a alguns quilômetros à nossa frente. Os irmãos entenderam até aqui o que nós estamos compartilhando? Os irmãos têm alguma colocação? Tá, vamos para o próximo ponto. Então, falando ainda sobre santidade, eu trouxe aqui esse livro aqui, Adoração, Santidade e Serviço. Ele fala sobre dois pontos importantes. O sacerdote, ele tinha que ter duas áreas que eles tinham que se santificar. Primeiro era a santidade exterior. E o segundo era a santidade interior. E eu vou ler aqui esse texto aqui, porque ele está bem escrito. E diz o seguinte, aos ministros do altar, o Senhor impusera uma série de restrições para que não viessem a
comprometer o ministério sagrado. E aqui o texto ainda continua: embora não pertençamos à casa de Levi, deveríamos nós, os obreiros de Cristo, ter uma postura mais santa e reverente. Às vezes no púlpito, comportamos-nos como meros comediantes, contamos piadas, lembramos pilhérias, evocamos imagens fortes, imaginamos que com uma desenvoltura mais leve e solta, levaremos o povo ao céu. Como se não bastasse, vemos alguns homens tidos como os de Deus, envolvidos em desinteligências, resmungos, escândalos e corrupção. Acham-se eles tão acostumados à impenitência que já não temem ofender o Espírito Santo. Seguindo a doutrina de Balaão e errando pelos caminhos dos nicolaítas, usam a Bíblia para corromper o povo de Deus. Por intermédio da teologia, desviam os jovens e transviam os companheiros de ministério. A Igreja de Cristo é só um negócio vantajoso para esses falsos pastores. E falando de santidade interior, fala: o sumo sacerdote tinha de portar uma lâmina de ouro que, posta em sua mitra, trazia essa advertência: santidade ao Senhor. A santidade do sacerdote, portanto, longe de ser formal, era um reflexo do que lhe ia na alma. Infelizmente, a classe sacerdotal, com o tempo, deixou-se levar por um culto formalista e apóstata, o que ocasionou a destruição de Jerusalém. E aqui o pastor Claudio Honor, ele faz uma pergunta: como está nossa santidade interior? Por vezes, exteriormente parecemos-nos o mais santo e correto dos homens, mas em nosso coração, quanto pecado; em nossa alma, quanta iniquidade; em nossa mente, quanta sujeira. Se não fizermos uma pausa a fim de buscar a Deus, corremos o risco de perder a alma. Já imaginou ser lançado no lago de fogo em consequência de uma vida interior pecaminosa e reprovada diante do Altíssimo Deus? Então, 2 pontos eu achei, enquanto eu estava me preparando para essa lição, de reflexão para nós. Nós temos aquilo que todas as pessoas veem, mas e o nosso interior como está? O próprio Jesus, ele fez um alerta aos religiosos da sua época, que ele chamou eles de sepulcro caiado. Por quê? Por fora era bonitinho, mas por dentro eram cheios de morte. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós entendamos que nós somos chamados para viver uma vida santa. E quando a gente vai observar o que significa de fato a questão de ser santo, significa separado do que é profano e dedicado ao que é divino. É por isso que muitas vezes, antigamente acontecia isso: o irmão trazia um carro, comprava um carro, trazia a chave para consagrar ao Senhor, Olha, se ele está consagrando esse carro, ele vai ter que usar só para vir para a igreja. Violão também, antigamente se tinha muito temor, Os músicos pegavam um violão e consagravam ao Senhor, e aí não deixava o pessoal tocar outras músicas. Por quê? Se tinha aquele temor, porque aquilo foi consagrado ao Senhor. Então, o que é santificado, o que é? Ele foi separado do que é profano e dedicado para o que é divino. Nós, enquanto santos de Deus, nós somos chamados para adorar e para refletir a glória de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado mesmo, porque o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para nos tirar do caminho. Olha o que nós vimos aqui, o pastor João compartilhou com a gente também, que nós vimos aqui, Salmo 73. Se a gente for olhar para o que acontece à nossa volta, a gente corre o risco de desviar, de parar no caminho. Mas nós não podemos parar no caminho. Continuando aqui, a tipologia da pia. Aí um ponto muito interessante aqui: o sacerdote, ele não lavava as mãos somente uma vez por ano. Todos os dias, quando ele ia fazer o sacrifício,
ele precisava lavar as mãos. E o que isso nos ensina? Que a santificação, e isso eu já falei, só estou complementando, a santificação ela é contínua. Todos os dias nós precisamos entrar na presença de Deus para nos purificar, para nos santificar, para pedir perdão pelas nossas falhas. E essa lavagem com água, né, que era uma forma provisória e repetitiva, providenciada pelo Senhor, pela qual os sacerdotes eram submetidos à purificação ritual, e assim pudessem ministrar em sua presença. Nós podemos afirmar que a pia de bronze é um símbolo da dupla atuação da palavra de Deus. E qual que é essa dupla atuação? Em primeiro lugar, a palavra ela revela o pecado. E em segundo lugar, a palavra ela purifica o pecado. Então, eu já citei o exemplo aqui, se nós utilizarmos o espelho da palavra, nós vamos ver qual a situação que nós estamos, né? Para nós corrigirmos. Por exemplo, lá quando vai levantar voo, não tem um checklist lá do voo lá, pastor Mauro? A Bíblia, né, trazendo de forma mais prática, a Bíblia não é o nosso checklist para ver, opa, eu estou em comunhão, eu estou em santidade, como que eu estou? Como que está a pureza? Como que está? Então a Bíblia ele é o nosso guia, né, a nossa lista de verificação. E todos os dias nós precisamos nos analisar. É aquele texto lá de 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos nos avaliar, nos analisar. E se tiver algum ponto que não está bem, nós precisamos corrigir. Né? E aqui um outro ponto bem importante também, né? Como eu falei, o poço é fundo, né? O balde é pequeno e a corda é rasa. Eu estou dando pequenas pinceladas, porque essa doutrina aqui é muito maravilhosa, ela é muito extensa também, e o tempo já está voando, né? Corre demais. Mas muitas vezes eu já vi, acontece da pessoa se auto-excluir da igreja. Não precisa se auto-excluir. Se analise, se verifique pela palavra. Se tiver alguma coisa que precise de reparação, converse com o pastor, deixe o caminho, mas não se auto-exclua. Porque a própria Bíblia diz, né, que aquele que não come do meu sangue, não bebe da minha carne, não tem parte comigo. Então nós não podemos ficar sem participar da Santa Ceia. Continuando ainda sobre a questão aqui da tipologia da água, a entrada na presença de Deus exigia pureza moral e cerimonial. A provisão de um ritual de purificação pelo Senhor consagrou Arão e seus descendentes ao serviço, mas não os livrou de seus pecados. Pelo contrário, a necessidade de se lavarem continuamente enfatizava sua impureza. E aqui tem um outro ponto muito interessante que nós aprendemos com Jesus. Na última ceia, o que aconteceu? O próprio Jesus, estavam todos os discípulos lá, o que aconteceu? Ele lavou o pé dos discípulos. O que isso significa? Todos aqueles homens lá, todos os discípulos, e a exceção de Judas, né, que a gente não admira ele, mas todos eles, todos os outros 11 apóstolos, são pessoas dignas da nossa admiração. Mas mesmo eles precisaram precisaram que seus pés fossem lavados. E o que isso significa? Que pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor cantor, pode ser o melhor ensinador. Mesmo assim, as impurezas da vida, as impurezas do caminho, elas insistem em se apegar aos nossos pés. E a palavra de Deus, o que ela vai acontecer? Lembra que nós acabamos de ver aqui que a palavra purifica o pecado? Essa palavra ela vai nos limpar, ela vai nos purificar, ela vai tirar todas as impurezas. Na antiguidade, o dono da casa, ele tinha servos que faziam, era uma forma de você receber bem os seus visitantes. O visitante chegava de 1 ou 2 dias de caminhada, e aí um servo, né, ia lá e lavava os pés daquela pessoa que estava chegando.
Mas lá na última ceia era um local alugado, não tinha nenhum servo para pegar e lavar os pés. O que aconteceu? O próprio Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. E aí o Pedrão dizia, não vai lavar meus pés não. Né? Aí Jesus já deu uma talagada lá no Pedrão. Aí o Pedrão já queria tomar banho. Não, então me dá um banho inteiro. Não, Pedro. Aí Jesus disse, não, Pedro, também não é assim. Você já está limpo, né? Então a gente precisa entender. Por mais santo, por mais puro, por mais esforçado que nós sejamos na obra de Deus, ainda assim a gente vai ter alguma coisa que vamos precisar que a palavra de Deus nos purifique. E é por isso que é importante que a gente não deixe de cultuar. Por isso que é importante que a gente não deixe de congregar. O pastor João, né, ele está sempre querendo estar aqui no culto, buscando a Deus, né? E outros irmãos aqui, sempre que possível, estão aqui nos cultos, porque nós não podemos deixar de congregar. Exatamente. Qual o filho que não tem vontade de ir na casa do pai? Sim. E aqui vai mais um alerta. Hoje é a manhã dos alertas. Hoje, antigamente não se tinha muito esse negócio de culto online, né? Hoje em dia o que acontece? A pessoa muitas vezes, né, prefere o culto online do que vir na igreja. Mas aqui, né, como o pastor João falou, aqui é a casa do nosso Pai. Nós precisamos estar na sua casa para ouvir a sua voz. Claro, a tecnologia, ela está aí, porque tem alguns países que a gente não consegue entrar lá pessoalmente. Mas o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, eles chegam lá, a mensagem chega lá. Mas nós, e principalmente nós aqui, em Primavera do Leste, que podemos cultuar, né? Nós vemos muitas pessoas que podem vir na igreja. E aqui, graças a Deus, nós temos tido cultos muito abençoados, cultos com presença de Deus de verdade, né? Culto passado mesmo, pelo menos, que é tanto culto que eu venho, né? Mas todos os cultos têm sido uma bênção. Deus tem falado, Deus tem nos inspirado, Deus tem nos encorajado, porque através da sua palavra, além de termos o nosso erro revelado, nós somos purificados e nós somos alimentados, né? Nós já vimos, há algum tempo atrás, nós vimos a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, o que ela acontece? Lá quando a gente vai olhar Salmo de 119, verso 105, diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra, ela orienta, ela purifica, ela nos alimenta, ela nos renova as nossas forças, né? Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado. O profeta Jeremias tem um dos textos mais tristes da Bíblia, que ele diz, olha, o meu povo cometeu 2 erros. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Nós precisamos ter muito cuidado com esses falsos cavadores de poço, que tem água que parece ser limpa, parece ser pura, mas é cheia de veneno. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque a verdadeira pregação da palavra de Deus, a verdadeira pregação do Evangelho é que vai nos fortalecer, que vai nos dar capacidade, condições de chegarmos aos céus. Precisamos ter muito cuidado, porque o falso evangelho, ele está aí. Os falsos pregadores do evangelho estão por aí. E aí nós tenhamos muito cuidado. A Bíblia fala, Lamentações de Jeremias fala, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas quantas pessoas que dizem que a palavra do Senhor se renova? Ou aí um pretexto para gerar, né, heresia. E qualquer texto que for tomado do seu contexto, né, já é o primeiro passo para a heresia. Então, a palavra do Senhor, ela não se renova, muito pelo contrário. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É claro que algumas vezes a gente pode errar um versículo, pode errar um texto,
Mas isso não é desculpa para que a gente ensine errado. Sim. Sim. Sim, hoje existem. Nós precisamos, como pastor. Sim. Os sinais estão se cumprindo. E como o pastor João falou, falsos mestres é mais uma comprovação, né? O capítulo 24 de Mateus, que o pastor João citou, ele nos ensina isso. Os falsos mestres estão por aí. Então tem tanta gente usando a Bíblia para disfarçar ou para justificar o seu erro, que a gente fica boquiaberto. Eu estou preparando um material que uns irmãos me pediram, né? Tem por aí um vídeo circulando de uma pessoa que diz que nós somos pequenos deuses. Olha isso. Que assim como Deus pela sua palavra criou, isso um palestrante lá falando, né? Que assim como Deus pela sua palavra criou os céus e a terra, criou o homem, criou os peixes, criou os animais, nós, enquanto seres humanos, pela nossa palavra, nós podemos criar. Por quê? Porque nós somos pequenos deuses. Porque afinal de contas nós somos filhos de Deus. E se um filho de peixe é peixinho, se o filho de um cachorro é cachorrinho, nós, como filhos de Deus, somos deusinhos. Ó, que perigoso nessa falsa doutrina aí, que começou lá com o pastor Lúcifer, lá no Éden. Ele falou para Eva: olha, vocês serão como deuses. Então tenhamos cuidado. Precisamos utilizar o espelho da palavra. Porque hoje, né, e a gente vê cada interpretação mais absurda da Bíblia do que outra. Mas nós estamos aqui para lembrar aos irmãos. O tema de hoje é lugar de purificação, a pia de bronze, lugar de purificação. Estamos falando sobre a vida de santidade. E tem tantos pastores dizendo: não, isso não é pecado, isso não é errado, isso pode. Então, tenhamos cuidado, não vamos deixar de congregar, não vamos deixar de ouvir o nosso pastor, o nosso líder. Por quê? Nosso pastor está chorando, orando por nós, orando pela igreja. E aí, como eu já falei, às vezes aparecem esses camaradas aí que não tem compromisso nenhum com Deus, nem com a sua palavra, nem com a sua igreja, querem só dizer que a Bíblia é um negócio a mais. Então tenhamos cuidado. Consciência, exatamente. E o que seria essa consciência cauterizada? Não sente mais nada, isso que é a consciência cauterizada. Para eles tanto faz como tanto fez, porque ele não sente. Isso que é a consciência cauterizada. A pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. A pia de bronze foi posta entre o altar dos holocaustos e o tabernáculo. Ela não foi posta ali por obra do acaso. E aí, meus irmãos, aqui mais um ponto interessante. Deus, ele não faz nada por acaso. Deus, ele sempre tem propósito. Deus, ele tem métodos, né? Então, as aplicações espirituais nos falam diretamente, né, as aplicações espirituais a respeito do lugar da pia de bronze, nos falam acerca da necessidade da purificação para podermos comparecer ante a presença de Deus.
Uma bacia para se lavar é colocada no pátio entre o altar do sacrifício e a entrada do tabernáculo. O lavar aqui representa conservar a pureza pessoal após ter sido oferecido o sacrifício. Aqueles que são lavados por Cristo devem conservar-se limpos quando procuram se aproximar do Senhor. E aqui um outro ponto importante também, falando ainda de santidade. Muitas vezes a pessoa diz, não, porque eu tenho tantos os dons, eu profetizo, eu ensino, eu sou o melhor pregador, o melhor pastor. Isso já é um tipo de impureza que precisa ser removido de nós através da palavra. Por quê? Os dons que Deus nos concede não é para nós nos considerarmos melhor do que este ou do que aquele, não, muito pelo contrário. São os dons de serviço, né? Para servirmos a Deus, para servirmos a sua obra, né? Para servirmos a sua igreja. Então nós não temos, né, direito nenhum, né, de nos sentirmos melhores do que outro. A lavagem na pia sempre remetia o sacerdote ao pensamento da necessidade de pureza ante o seu ofício. Ele poderia estar sujo de sangue no seu pós-sacrifício, por isso fazia-se necessária a lavagem. Outro aspecto que devemos notar é o espiritual. Se o pecado é constantemente associado com uma impureza, devemos nos purificar constantemente, agora que o preço pelo pecado já foi pago. E aí como que o sacerdote ele usava essa pia lá? Ele lavava as suas mãos e lavava os seus pés. E esse é um ponto bem importante aqui também, que eu acabei não pontuando aqui, mas mãos limpas representavam a sua função diante do Senhor. É a nossa função. A lavagem dos pés significa o modo como os sacerdotes viviam na presença do Senhor. Então, não é só fazer o serviço, não é só fazer a obra, é a forma como nós fazemos a obra. Tem um texto que eu acho muito interessante, que fala que das nossas obras, né, que uns constroem com palha, outros com feno, outros com pedras preciosas, outros com ouro. E aí, esse tipo de material, se a gente for colocar no fogo, o que vai acontecer? O feno, as palhas, é aquilo que a gente faz para pegar e aparecer para os outros. Essa obra ela não subsiste. Mas aquilo que a gente faz com pedras preciosas e com ouro, é aquilo que é feito para a glória de Deus. Isso permanece e nós vamos receber o nosso galardão. Agora, aquilo que a gente faz só para aparecer, para mostrar que a gente é bom, que a gente é capaz, que a gente pode, isso é obra de palha, é obra de madeira, isso vai se acabar, isso vai ser destruído. Então nós precisamos ter cuidado também com a nossa motivação. Como eu falei agora há pouco, nós não temos direito nenhum de nos considerarmos e nos acharmos superiores ou melhores a outro. Não, todos nós somos servos. Aquele servo lá da parábola dos talentos, o que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5, ele não era melhor do que aquele que pegou e teve 2 e ganhou mais 2. Por quê? Eles deram, né, eles conseguiram multiplicar da mesma forma os talentos que eles receberam. E eles foram considerados servo bom e fiel. Agora aquele que pegou e escondeu o talento, dizendo, olha, eu sabia que tu eras duro e semeia onde tu não, e colhe onde tu não semeastes. Esse lá entrou para a categoria de servo mau e negligente. Que Deus nos guarde, que nós não venhamos a cair nessa categoria de servo mau e negligente, que não faz nem o que é necessário. Posso tomar quantos minutos mais aqui? Já acabou? Quantos minutos mais? Tá. Outro ponto importante aqui, enquanto nós já caminhamos para o encerramento, nós devemos olhar para a pia como um símbolo que apontava para algo futuro, algo maior e com uma superioridade espiritual, não apenas como um simples ritual mecânico e diário. O altar falava da salvação por meio da oferta pelo pecado, e a bacia de bronze falava da santificação, que é algo progressivo e contínuo. E aí um ponto muito importante aqui,
aí está aqui no livro do Tabernáculo, que fala: o nosso pecado foi expiado por Cristo no altar de sacrifícios. E qual foi esse altar de sacrifícios? A cruz do Calvário. Então, muito importante nós lembrarmos deste detalhe. Continuando aqui a tipologia da água, antes de nós encerrarmos aqui, a entrada na presença de Deus exigia pureza moral e cerimonial. A provisão de um ritual de purificação pelo Senhor consagrou Arão e seus descendentes ao serviço, mas não os livrou dos seus pecados. Pelo contrário, a necessidade de se lavarem continuamente enfatizava sua pureza. E aqui eu vou ler esse comentário aqui e depois nós continuamos. A água da purificação. No altar de bronze, o homem recebia provisoriamente e parcialmente a justificação de seus pecados através do sacrifício do animal que prefigurava o sacrifício pleno de Jesus na cruz. E na bacia de bronze, ele recebia a purificação através da lavagem com a água, que isso também apontava tipologicamente para Cristo. O significado espiritual do sangue do animal e da água da pia de bronze pode ser visto no Novo Testamento, onde esses dois agentes de purificação, o sangue e a água, se encontram no sacrifício de Jesus. Este é aquele que, por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por meio da água, mas por meio de água e sangue. Lá 1 João 5 e 6, que está esse versículo. Quando Cristo morreu na cruz, água e sangue fluíram do seu lado. Olha só que interessante esse detalhe aqui. Um ponto bem importante, meus irmãos, aqui falando de purificação e falando ainda de santidade, tem um texto da Bíblia que fala que aquele que nós não pecamos, né? Eu acho que é 1 João que fala, aquele que ama a Deus não peca. Mas como que nós cometemos falhas? Como que nós erramos? E tem um texto que eu considero que é um dos textos mais importantes, que é o texto de lá de 1 João, que esse é um texto que todos os irmãos, todos os crentes tinham que ter ele decor. 1 João 1:8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se nós admitirmos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o versículo e o capítulo ainda continua: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Um ponto muito importante, irmãos. Falando ainda sobre o tema central, né, dessa lição, que é, né, o resumo: fomos chamados para viver uma vida de pureza, ou para vivermos uma vida de santidade. Nenhum de nós é tão perfeito que não falhe. Nenhum de nós é tão perfeito que não erre. Nenhum de nós é tão perfeito que possa dizer: olha, eu não preciso pedir perdão. A própria Bíblia diz assim: se dissermos que não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus, buscar estar em sua presença, buscar a sua face, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos purifique. Por quê? Quando nós admitimos a nossa imperfeição, quando nós admitimos a nossa falha, aqui 1 João capítulo 1:9, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se na antiguidade precisava lavar as mãos lá na pia de bronze, hoje nós precisamos confessar, entrar na presença de Deus e pedir perdão pelas nossas falhas. E nós precisamos ter muito cuidado, né? A Bíblia diz aqui: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Tem muitas vezes as pessoas que parecem nossos amigos, não são nossos amigos, mas ficam só esperando uma falha nossa, uma fraqueza nossa, para ir lá e espalhar. Então, sejamos vigilantes, né? Se tiver algum assunto a tratar, tem que tratar com os homens de Deus, com os líderes daqui da igreja, né? Para que a situação seja de fato resolvida. Então tenhamos muito cuidado. Nós somos chamados para viver uma vida santa, mas mesmo tendo sido chamados para uma vida santa, nós não somos perfeitos.
Nós não somos perfeitos. Por melhores que sejamos, por mais esforçados que sejamos, como eu já falei, nós cometemos falhas. E aí que entra o sangue de Jesus Cristo para nos purificar de toda injustiça. Até porque se nós fôssemos perfeitos, será que teria sido necessário o sacrifício de Jesus Cristo? Será que teria sido necessário Jesus Cristo vir aqui na terra, padecer, passar por tudo que ele passou? Não, não teria sido necessário. Um outro ponto muito importante, irmãos, falando ainda de pureza e de santidade, a Bíblia diz que é porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém que se glorie. Não é o que eu faço, mas sim o que Deus, o que Jesus Cristo fez por nós, que vai garantir a nossa salvação. Essa semana, alguém me questionou se eu acreditava que a salvação pode ser perdida. E aí, o que os irmãos acham? A salvação pode ser perdida ou não? Tem um pessoal por aí que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Seriam os calvinistas, né? Eles dizem, olha, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós, enquanto Assembleia de Deus, nós seguimos a teologia arminiana. Ou seja, a Bíblia diz, olha, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é aquele que for perfeito até o fim. Às vezes quando a gente sai numa caminhada, né, a gente pode tropeçar no meio fio, né? Eu, por exemplo, eu nunca saio de chinelo. Porque eu já saí para caminhar de chinelo e meti o dedão no meio fio lá. Sempre saio de tênis ou de sapato. Por quê? É uma mania que eu tenho já para evitar que eu caia. Porque eu sei que às vezes a gente arrasta o pé, levanta o pé errado, a gente cai. Numa caminhada simples a gente pode pegar e cair. Ou seja, na vida espiritual é da mesma forma. É por isso que a Bíblia também, né, nos avisa. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E a gente tem que ter um cuidado muito importante. Sabe quando a gente está apontando o erro do nosso irmão? Não tem nenhum irmão aqui, dá para apontar ali. Sabe quando a gente está apontando o erro do nosso irmão? Tem 3 dedos nos apontando. Então nós sejamos generosos e dispostos para abraçar, para ajudar o nosso irmão. E não sejamos aquele que aponta o erro. Hoje em dia, na internet, tem tanto site que faz tanto sucesso, mostrando a queda de pastor, queda de líder, o erro desse, o erro daquele. Tenhamos cuidado com esse tipo de comida suja, comida imunda, que tem sido servido por aí, em nome de Deus. Tenhamos muito cuidado. Porque esse é o tipo de coisa, tipo de conteúdo, que não vai nos aproximar de Deus. Muito pelo contrário. Esse tipo de conteúdo ele vai nos afastar de Deus. Lembre que nós, enquanto salvos e chamados por Deus, fomos chamados para viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus. E a própria Bíblia chega a dizer, olha, Isaías 59, se eu não estou enganado, deixa eu só pegar aqui. Nós já estamos encerrando, mas eu não posso deixar de citar esse texto aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós para que vos não ouça. Se nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos ter muito cuidado. Porque olha só, qual que é a pessoa que nós achamos que é o mais pecador lá da parábola do filho pródigo? O filho pródigo ou o irmão dele? Qual dos dois é o mais pecador? Os dois, né? Até porque não tem nem pecadinho nem pecadão. Enquanto o camarada lá, o filho pródigo, ele desrespeitou o seu pai enquanto estava vivo, pediu a parte da herança, o outro ficou lá dizendo, esse camarada, e aí quando o irmão chegou, esse camarada aí e tinha o mesmo problema do outro. Ou seja, nenhum de nós é tão mais santo ou tão mais puro do que o outro. Nós precisamos ter muito cuidado, porque não existe nem pecadinho nem pecadão. Todos eles é pecado. E o que é a definição de pecado? É nós errarmos o alvo. Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é
a glória de Deus. Tudo que nós fizermos precisa ser para louvor, para glória e para honra de Deus. Quando nós deixamos de louvar a Deus, de adorar a Deus, de glorificar a Deus com a nossa vida, nós estamos, né, fazendo com que haja divisão entre nós e o nosso Deus. Que nós... Exatamente, faz uma divisão. Por favor? Nós precisamos ter cuidado, né? A Bíblia tem um texto que diz lá que o sol não se pode pôr sobre a nossa ira, né? Então nós tenhamos muito cuidado para nós não perdermos a nossa salvação. E aí, para nós encerrarmos, eu vou deixar a conclusão com o senhor, tá, pastor Mauro? Aqui, encerro em mais um minutinho, diz aqui, 2 aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Nós devemos analisar alguns aspectos relacionados ao rito de lavagem dos sacerdotes na pia, percebendo alguns fatores de sua execução que são simbólicos. O primeiro deles é a pena de sua não execução. O que aconteceria se o sacerdote fosse entrar no tabernáculo sem lavar as mãos, sem se purificar? O que ia acontecer? Ele iria morrer. E aqui tem 3 aspectos da morte. Tem a morte física, tem a morte espiritual e tem a morte eterna. Resumindo, o símbolo de morte, lá vem do grego thanatos, me parece. Thanatos, morte significa separação. Ou seja, o homem que está morto espiritualmente, ele está separado de Deus. A morte física, o que é? O espírito é separado da parte material do corpo. E a morte espiritual? A pessoa que está morta espiritualmente está separada de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Hoje, eu não lembro assim, de nenhum caso, e até a gente não conhece tanto assim, de pessoa que morreu ali porque foi fazer o sacrifício e foi de qualquer jeito, foi adorar a Deus de qualquer jeito. Mas existe a morte espiritual, a pessoa separada de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque tem a morte física, tem a morte espiritual, tem a morte eterna. A morte eterna é aquelas pessoas que ficarão separadas eternamente de Deus, que não poderão entrar ou morar lá nos céus. É as pessoas que vão estar no inferno. Então precisamos ter muito cuidado. Quando adentrarmos a presença de Deus, nós precisamos estar purificados, precisamos estar santificados. Essas palavras do texto aqui do versículo 20, do capítulo 30, nos dão a entender que o Senhor haveria de julgá-los com a pena de morte se deixassem de obedecer às suas ordens quanto a esse particular. O sacerdote não poderia dizer, hoje eu vou inovar. Esse negócio do pessoal lavar a mão todo dia era até ontem. Hoje eu vou inovar, hoje já não precisa mais lavar a mão. O sacerdote não poderia inovar. Deus ele tinha dado uma orientação clara, uma determinação clara. Tinha que se lavar todos os dias, se purificar todos os dias, antes de adentrar no lugar santo. E o segundo aspecto, para nós encerrarmos, nós devemos analisar que eles deviam se lavar antes de oferecer algum sacrifício. E nós devemos ressaltar também que o oficiante era o representante do povo naquele momento. Então ele deveria apresentar-se puro para apresentar o objeto da oferta. Como sacerdote, ele tinha como dever estar sempre limpo antes de oferecer ao Senhor, seja física ou espiritualmente. Do mesmo modo, somos nós, hoje como sacerdócio real, nós devemos sempre apresentar a nossa oferta diante de Deus, sempre puros, e também buscarmos diuturnamente essa pureza ante Ele.
Isso dá-nos conta da necessidade de termos corações puros e mãos limpas, para que nos aproximemos do altar de Deus, se quisermos participar da adoração pública, e em particular para orarmos com mãos limpas, erguidas para o alto. Que Deus nos abençoe. Como eu falei no início, esse tema ele é muito profundo. Eu espero que nós tenhamos conseguido contribuir com os irmãos, né, de forma útil. E eu entrego aqui, né, devolvo a direção dos trabalhos ao pastor Mauro para que ele faça a conclusão. Amém. Deus abençoe nosso irmão, evangelista irmão Adão, que nos falou essa palavra maravilhosa. Quero pedir já ao pastor Valdeci que já chegue aqui a fazer a oração final. Irmãos, como o nosso irmão evangelista disse aqui, naquela época, o povo não poderia chegar diante de Deus. O sacerdote era o representante do povo. Então, ele era o povo diante de Deus. Então, ele não deveria se apresentar ali de qualquer forma. Ele estava representando o povo. Nós vamos ver na próxima aula a respeito do véu que se rasgou e permitiu que nós hoje pudéssemos chegar na presença de Deus como fazia o sacerdote lá. Hoje nós podemos fazer, mas naquela época ele era o representante. E veja que o cuidado de Deus, às vezes a pessoa diz, mas Deus quer, o meu coração, Deus sabe o que está no meu coração. Deus queria que o homem se apresentasse, que o povo se apresentasse totalmente limpo. Ele poderia ter sacrificado o animal lá e ter entrado na presença de Deus com o corpo sujo, respingado de sangue, suado, com a mão suja, com os pés sujos. Mas Deus falou não, como o evangelista disse aqui, o interior e o exterior. Então nós hoje, quando chegamos diante de Deus, nós temos que trazer esta purificação da nossa vida, tanto espiritual como nossa vida material, tanto o nosso coração quanto o nosso corpo. Isso não quer dizer que nós devemos exagerar nas coisas. Existem muitas coisas que são exageros, até sacrifícios de tolo. Mas nós temos que trazer purificação e santidade diante de Deus. Isso é uma coisa que nós temos que preocupar. Quando ele lavava a mão ali, que ele ia se limpar, ele enxergava, ele via a sujeira no seu rosto. Ele se enxergava ali. Quando ele levava a mão, ele enxergava. Depois que ele lavava a mão, que ele olhava, ele via a sujeira lá embaixo. A sujeira que saiu dele. E hoje nós somos limpos através do quê? Através da palavra de Deus. Através da palavra. E a Bíblia diz, e o evangelista citou, que o apóstolo Paulo diz que a palavra ela é como espelho. Quando nós saímos de casa hoje de manhã, e a Bíblia é desse jeito. Você chegou lá, todos nós, na frente do espelho. Deixa eu ver aqui o cabelo, meu cabelinho, tá bonito, né? Estou bem ajeitadinho, minha gravata. Você olha no espelho, você vê como você está. Então, da mesma forma que ele enxergava a sujeira dele ali, hoje, nós podemos enxergar nós, quando nós olhamos para a palavra de Deus. Ela é que nos purifica, ela é quem faz essa purificação. Nós conseguimos enxergar quem nós somos, quando nós olhamos para a palavra de Cristo, porque Ele fez por nós lá no Calvário. Então, nós temos que olhar, nós temos que nos purificar através dessa palavra. E a Bíblia diz que nós não enganamos Deus. Nós não conseguimos enganar Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Então vamos viver em santidade e vamos colocar as coisas diante de Deus da forma com que elas são, reconhecendo que nós somos necessitados, carentes da sua bondade e misericórdia, reconhecendo o sacrifício que Cristo fez por nós lá no Calvário. Amém, irmãos? Que o Senhor possa continuar falando aos corações de cada um. Eu vou pedir o nosso irmão evangelista, irmão Isaías, que fique lá na porta, porque nós vamos recolher a oferta na saída. Então os irmãos cooperem, né, conosco. As lições da escola dominical nós estamos fazendo questão de receber já do trimestre que vem, antecipado, para a gente não ficar com dívida lá na CPAD. Nós queremos mudar isso, pagar lá adiantado. Isso é bonito, é honroso para nós. E nós aqui
do campo de Primavera do Leste, nós queremos fazer isso, em pagar lá a lição antes. Então os irmãos paguem. Quanto que vai custar, Isaías, agora? Você já sabe? R$10 cada uma? Então os irmãos já paguem. Se não puder pagar agora, dá um pouquinho aqui, até a gente pedir, já está tudo pago, né? Mas vamos fazer isso, vamos pagar antes, tá bom? Já justifiquei aqui a ausência do pastor, está ali no mutirão. O presbítero irmão Cleito também hoje está cuidando da mãe dele, a mãe dele está aí, né? Então, parece que eles estão revezando lá, um final de semana cada um. Rogério, tem a classe lá? Não? Então ele está cuidando da mãe dele, por isso que ele não está aqui, amém? Então vamos orar, o pastor Valdeci estará orando e nos dando a bênção apostólica. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus nesta manhã, por tudo que nós ouvimos. Estou vendo aqui irmão Marcelo, irmão Ronaldo também, as esposas. Vamos dar um bem-vindo para eles. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Estão longe, estão lá no Pará. É lá que estão ainda? Continuam lá. Mas nós estamos sempre orando por vocês aqui, o nosso pastor presidente também. É uma alegria poder vê-los novamente. O irmão Marcelo já esteve lá no mutirão ontem. Graças a Deus por tudo isso. Vamos orar a Deus, orar pelos irmãos que estão ali na nova sede trabalhando também. Tem mais de 20 irmãos que estão trabalhando ali. Vamos orar também para que Deus nos dê condições de pagar a 22ª parcela do terreno, que nós não pagamos ainda, precisamos pagar aí, por esses dias aí, né? Mas Deus vai nos dar condições. Lembrando os irmãos que fizeram voto propósito para que tragam, para nos ajudar aí na 22ª parcela. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa grande oportunidade